Olá, querido, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco com você sobre como preparar uma ceia para os seus filhos ouvirem falar da salvação, ouvirem falar de Jesus. Nós estamos numa época muito especial, uma época em que o mundo está lembrando que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Então, nós não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus para os nossos filhos. Já faz algumas Páscoas que eu tenho feito a ceia aqui em casa, às vezes um pouquinho a moda judaica, às vezes um pouco a moda cristã, mas nunca deixando de falar de Jesus. Então, eu gostaria de passar para você um texto para você ler com seus filhos. É um texto curto, explicativo e que eu acredito que dá para tirar muitos elementos desse texto para você conversar com as crianças. Você pode usar outros textos, tem textos muito interessantes na Bíblia. Os quatro evangelhos falam sobre todo esse processo, desde a ceia do Senhor até a ressurreição. Então você pode usar outros textos caso você ache mais apropriado para a sua família, para os seus filhos. Mas nessa Páscoa eu vou usar esse texto e eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá. O texto diz assim, ó: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Bom, queridos, quando eu for fazer a ceia aqui em casa, eu espero ter alguns elementos. Eu vou compartilhar com você por que eu vou pôr esses elementos na minha mesa. O primeiro elemento é o cordeiro. Eu dei uma procurada no mercado, não encontrei carne de cordeiro, não sei se eu demorei demais para fazer essa compra, mas eu vou usar carne normal dessa vez. Se você conseguir usar a carne de cordeiro, é muito legal, porque as crianças não estão acostumadas a comer esse tipo de carne, e o gosto da carne é diferente. Então você pode compartilhar que essa era a refeição que eles faziam na época de Jesus e que fizeram desde Moisés até aquele momento. Então, tendo a oportunidade, aproveite, é bem legal. E o mais legal é o significado. Falar que agora o Cordeiro de Deus é Jesus. Foi ele quem morreu no nosso lugar. Foi ele quem foi entregue para que a gente fosse salvo dos pecados. Você pode voltar lá na Páscoa do Antigo Testamento, né, e falar que o cordeiro que foi sacrificado, o sangue dele foi passado na porta e os israelitas ficaram protegidos do anjo da morte. Então, Jesus é o nosso cordeiro, é ele quem nos protege do anjo da morte, e isso é muito importante comentar com as crianças. Mas, a título assim de praticidade, eu vou dizer que a figura do cordeiro na mesa para comer não é uma figura essencial para esse momento da ceia, mas é legal se der para ter. Depois eu explico por que não é essencial. Uma outra coisa legal de você ter na sua mesa ali para comer com as crianças são as ervas amargas, né? Isso aqui não são ervas amargas, mas estão representando as ervas amargas. Nós não temos as ervas que eram comidas no deserto quando Moisés instituiu a Páscoa, mas as ervas elas têm um apelo do amargor que o pecado traz para a vida do ser humano, da escravidão que o pecado traz para a vida do ser humano. Então, as crianças elas vão ter uma experiência gostosa, diferente de comer o cordeiro, e uma experiência bem complicada de comer um agrião, uma rúcula. Tem crianças que nunca comeram. E é legal experimentar esse paladar para ficar associado. Bom, o pecado é uma coisa amarga, uma coisa ruim. Aí, tem dois elementos que eu considero essenciais. A rúcula, o agrião e o cordeiro, mais ou menos, né? Agora,
O cálice de suco de uva, esse sim eu acho muito importante, porque Jesus falou que esse cálice representa o sangue dele vertido na cruz, né? Para que a gente seja salvo. Então, aqui é hora de você caprichar, de falar que o sangue de Jesus limpa de todos os pecados, de falar que a morte de Jesus na cruz trouxe salvação para nós, e aí você completa, né, com os pães asmos, que são os pães sem fermento. Você não precisa usar palavras difíceis com as crianças, então pode falar pão sem fermento. O fermento no Antigo Testamento e no Novo Testamento, muitas vezes representava o pecado. Então é interessante falar que Jesus não tinha pecado, que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu. É interessante falar que ele foi moído, né? Ele foi rasgado, ele foi quebrado para que a gente pudesse ter alimento espiritual e vida com Deus. Então, seja criativo. Você conhece as escrituras e eu acredito que você vai conseguir explicar para as crianças esse funcionamento. Tudo aqui tem um cheiro, tudo aqui tem um gosto, tudo aqui tem uma questão visual que vai te ajudar a gravar no coração do seu filho, da sua filha, esse momento especial, que é a Páscoa, né? O que, que é de verdade a Páscoa. E aqui eu trouxe quatro maneiras da criança olhar para a Páscoa, que é a expectativa daquele texto que eu te falei. E vou acrescentar mais uma depois. Bom, a primeira é a gente olhar para trás. Quando a gente celebra uma ceia na igreja, ou quando a gente come junto, informalmente, mas de uma maneira festiva, assim como vai ser com as crianças, a gente tem que olhar para trás há 2000 anos e ver o sacrifício de Jesus. Então ensina para elas, ó, olha para trás, né? Uma outra coisa é olhar para frente. Gente, a vida, ela não termina aqui. Se nós acreditamos que a vida termina aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que o apóstolo Paulo diz. Um dia nós vamos celebrar a ceia, vamos comer da ceia com Jesus pessoalmente. Olha que coisa muito legal. Né? Vamos comer na Nova Jerusalém, vamos comer no paraíso, vamos estar junto com Jesus. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é olhar para cima. Né? Fala para a criança, ó, olha para cima, porque é do céu que veio esse pão. Foi Deus quem entregou Jesus por nós. Foi um ato de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, olha para cima, se lembre de Deus. Uma outra questão é olhar ao redor, né? Por que olhar ao redor? Porque nós precisamos ver se existe alguém que nós estamos chateados, que nós temos mágoa, que nós estamos brigados e precisamos acertar essas coisas. Não é uma ceia formal, mas é um momento onde nós queremos comunhão com Deus. Então isso é muito importante. É importante também olhar para a miséria das pessoas, a dificuldade que elas estão passando e nos compadecermos delas. Quem sabe nessa sua ceia você pode chamar alguém da sua casa, da sua família, obviamente que já está em contato com você por questões de pandemia, e reunir com aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa solitária, né? Nós temos que ter essa empatia, esse cuidado. E por último, nós temos que olhar para dentro, olhar se nós pecamos, olhar se nós cometemos alguma falha e se aconteceu, antes de comer a ceia, a gente poder realmente confessar os nossos pecados, pedir perdão para Deus, nos comprometermos a pedir perdão para o nosso próximo e aí sim participar daquele momento. Já pensou que legal a sua família toda, antes da ceia, se preparando, orando, antes da ceia, né, pensando nos amigos ao redor, nas pessoas que podem ser ajudadas, né, olhando para o céu, falando com Deus, olhando para trás, né, lembrando da cruz e falando, poxa, nós vamos cear juntos, nós vamos ficar unidos até a volta de Jesus. Querido, sem brincadeira, dá para falar por horas sobre esse assunto, mas eu não quero te cansar.
eu quero te inspirar a utilizar esses elementos a seu favor e abençoar a sua família, tá bom? Se você vê esse vídeo e tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo. Vai ser um prazer trocar algumas ideias com você e quem sabe você até pode acrescentar novas ideias para que eu também use aqui em casa. Um grande abraço, que Deus te abençoe, uma Páscoa cheia do poder de Deus, cheia da presença de Jesus na sua vida. Tchau, tchau.